Obrigado pela sua companhia. Direto para Brasília, depois do encontro com Marco Rubio nos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores já se reuniu com Lula para discutir os próximos desafios da diplomacia brasileira com os americanos. Repórter Igor Damasceno chegando com as últimas informações, quais os detalhes desta conversa que foi feita nesta sexta-feira. Bem-vindo, Igor, ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Obrigado, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso jornal Jovem Pan. A reunião entre o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi no Palácio da Alvorada, a portas fechadas, durou cerca de 3h30. Mauro Vieira chegou por volta das 4h da tarde e permaneceu no Alvorada até por volta das 7h20, 7h30 da noite. Os dois estavam acompanhados do assessor para assuntos internacionais da presidência, o Celso Amorim. E o principal assunto sobre a mesa foi exatamente o encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo federal trabalha para que esse encontro de fato aconteça nos próximos dias, quando os dois chefes de Estado estiverem na Malásia para um evento internacional. As agendas de ambos já estão completas, já estão fechadas, então não há nenhuma reunião marcada. Mas mesmo assim, o presidente Lula conta com essa possibilidade de encontro com Trump lá na Malásia. Hoje, Mauro Vieira deu detalhes da reunião que ele teve ontem com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Ontem a conversa aconteceu na Casa Branca, em Washington, durou cerca de 1h20, sendo que os primeiros 20 minutos os dois estiveram a sós, sem a presença de nenhum assessor. Isso para combinarem ali as possibilidades de negociações sobre as tarifas de 50% impostas para mais de 3 mil produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. No início do ano, essas tarifas estavam ali na casa dos 10%. Por causa das rusgas com o Poder Judiciário brasileiro em torno do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, então Trump ordenou uma tarifa adicional de 40%. É essa tarifa adicional que está na mesa de negociações. Ontem, o encontro com Marco Rubio aconteceu depois de 10 dias da ligação entre Trump e Lula. E hoje, eles conversaram sobre as possibilidades de encontro, o que está sobre a mesa, como que o Brasil pode negociar, como que essa negociação pode ficar mais fácil. Tudo isso foi discutido na reunião de agora há pouco no Palácio da Alvorada. Agora, se por acaso esse encontro presencial entre os dois presidentes não acontecer na Malásia, Lula se dispôs a ir até Washington para participar dessa conversa direto da Casa Branca, mas também convidou Donald Trump para participar da COP30, que começa daqui a alguns dias, a partir do dia 10 de novembro. Essa última possibilidade é a mais difícil de todas, mas, segundo adiantou a assessoria do Palácio do Planalto, o importante é que ambos os países têm interesses em conversar e em negociar. A estratégia agora, pelo menos é o que se fala nos bastidores, é evitar novos embates com Trump para não atrapalhar as negociações, não gerar uma nova crise diplomática. Voltamos ao estúdio. Os detalhes desse encontro de agora há pouco no Palácio da Alvorada. Até daqui a pouquinho, você volta em instantes, vou chamar os nossos comentaristas. Chegando por aqui o Cristiano Vilela e a Dora Kramer também. Dora, bem-vinda, boa noite. Ontem a gente já falava sobre o encontro que o ministro teve em Washington, tudo ainda muito incipiente, com poucas informações. E é claro, o ministro Mauro Vieira voltaria ao Brasil e já iria direto se reunir com o presidente Lula para continuar essa discussão de quando, afinal, será esse encontro presencial. Tudo bem, Dora? Tudo, boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, a expectativa agora fica em torno de quando vai ser esse encontro. Eu tenho a impressão que não deve ser uma coisa assim, de bate-pronto, porque ontem um especialista que a gente ouviu aqui, Lucas Ferraz, exatamente, ele estava dizendo que essas reuniões, a reunião entre os dois presidentes, ela é precedida de mais encontros, né, preparatórios, técnicos e tal, e você vê, o Lucas nos traz, o repórter, a reunião foi longa, foi extensa, quer dizer, o chanceler fez um relato, obviamente um relato detalhado,
ao presidente Lula, principalmente sobre aquela conversa inicial de 15 minutos entre ele e o Marco Rubio, a que ninguém teve acesso e que se supõe, o que se sabe é que foi uma conversa de cunho político. Portanto, eu acharia a parte mais interessante, pode ser até a parte menos objetiva, mas eu acharia a parte mais interessante disso tudo. O presidente Lula ficou sabendo, obviamente não ouviu só o relato, mas sim os desdobramentos, possibilidades, quais assuntos devem ser colocados à mesa, o tipo de abordagem, porque isso tudo o chanceler Mauro Vieira ontem sentiu do Marco Rubio, qual era o clima para cada questão. Então, tudo isso certamente ele transmitiu ao presidente Lula e, mais certo ainda, não vamos ficar sabendo de detalhes dessa conversa. E Vilela, o ponto que o nosso repórter de Brasília traz também, o Igor, ele destaca que a ordem, por enquanto, é evitar qualquer tipo de embate, evitar qualquer palavra ríspida contra os Estados Unidos, porque o Brasil está em vias de conseguir uma reunião presencial entre Lula e Donald Trump. Boa noite, Vilela. Pois é, Thiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, essa deveria ser a orientação desde o princípio. Talvez, se o governo brasileiro não tivesse politizado tanto esse debate, nós não estaríamos aí passando de 3 meses, praticamente 100 dias, desde o advento do tarifaço, e só agora que a gente consegue ver a coisa avançando um pouco mais para a tentativa de um acordo com os Estados Unidos. Eu vejo que agora eu tenho estado otimista com relação a esse diálogo. Eu vejo que agora a gente percebe realmente uma movimentação, um interesse por parte do governo brasileiro, por parte do governo americano, em sentar, negociar, estabelecer consensos. E eu tenho a visão de que essa discussão ela está caminhando realmente muito mais para o viés econômico, aquilo que desde o começo eu sempre sustentei que seria esse o grande interesse norte-americano, do que efetivamente aspectos políticos que se mostram impossíveis de serem viabilizados, especialmente quando tratam de questões judiciais, de decisões judiciais. Eu vejo que uma discussão no campo da economia, no campo das relações comerciais, ela é possível e pode ser positiva para ambos os lados, desde que haja esse espírito de conversar, de dialogar e de não fazer desse episódio um palanque eleitoral. E vem se depositando muito a esperança de que o presidente Donald Trump venha para a COP. Isso não está garantido, não se sabe ainda se ele virá ou não virá, possivelmente não virá, mas de qualquer forma, se os dois estivessem frente a frente aqui no Brasil, já poderia ser um início de uma conversa, pelo menos, né? Mas aí seria... Deixa eu fazer uma correção antes de qualquer coisa. Eu chamei o Igor de Lucas, tá? Falha minha, o repórter é o Igor e não o Lucas. Nós temos o Lucas também, tem também problema, temos não. o Lucas e temos o Luca também, quer dizer, mas enfim... feita a correção, é o seguinte, é claro que esse, né, Tiago, seria para o presidente Lula o grande cenário, mas você sabe que eu acho que pode, esse convite, claro, é formal, o Trump já disse que não vinha, que tem essa posição, vai retirar os Estados Unidos do Clube de Paris, enfim, tem uma posição absolutamente divergente da posição do Brasil nesse aspecto. Agora, eu acho que a delegação americana vem, né? Agora, essa delegação, quer dizer, o posicionamento, eu acho, não sei se é uma vã esperança ou só uma vontade, uma torcida, pode ser muito diferente o clima dessa participação americana na COP30 do que seria se as relações ainda estivessem naquele patamar da impossibilidade total, cada um virado para um lado, né? Então, isso pode ser não que isso vá mudar as posições do governo Trump a respeito da questão do meio ambiente, mas, pelo menos, eu acho que pode ser uma relação menos, não sei se seria hostil, mas enfim, mas pelo menos eu acho que mais cordial, certamente, da delegação americana na COP30.